Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais. Mas antes gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer ficar por dentro da notícia do Cabuloso, é só baixar o OneFootball e seguir o Cabuloso. É disponível para Android? É disponível para iOS? Também é. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês não perderem nada. Chega de enrolação, simbora para a notícia de hoje, nação. Recentemente, o Cruzeiro tentou a contratação do meio atacante do América, Mateuzinho. Isso mesmo, o Cruzeiro fez uma consulta ao América demonstrando interesse na contratação do meia Mateuzinho. O Super Esporte apurou que a conversa ocorreu no fim de agosto, antes do jogo entre os times pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Coelho venceu por 2-1 no dia 29 no Mineirão. Segundo gol foi marcado justamente pelo camisa 10. Na ocasião, David, diretor técnico de futebol do Cruzeiro, entrou em contato com Paulo Brack, diretor executivo de futebol da América. Com a ajuda de parceiros, o Clube Celeste estava disposto a oferecer 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jovem de 22 anos, que havia participado de 5 jogos no campeonato. É o seguinte, até o momento ele tinha 5 jogos, então ele poderia sim jogar pelo Cruzeiro. Mas agora o Mateuzinho já fez 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série B e essa negociação está impossibilitada, sem chance nenhuma. Outra, 3 milhões por 50% dos direitos econômicos, para quem já viu o Mateuzinho jogar, sabe que é muito pouco. Sabe que esse garoto tem muito talento. E se o América vender mesmo esse jogador para o Santos, que é o provável destino dele, eu tenho certeza que lá ele vai ganhar rodagem, que lá ele vai disparar no mercado nacional. Outra, o Cruzeiro oferecer 3 milhões de reais por 50%, de onde é que foi que o Cruzeiro tirou esse dinheiro mesmo? Com a ajuda de investidores? Deve ser o Pedrinho, não tem outra. Por entender que não seria conveniente negociar um dos seus principais ativos com um concorrente direto da Série B, a diretoria americana não deu andamento à negociação. Hoje o Mateuzinho estaria impossibilitado de ser vendido ao Cruzeiro, pois já jogou 9 vezes na segunda divisão. A prioridade continua sendo o Santos, que concordou em pagar 3 milhões de reais. Ou o seguinte, o Santos falou, não, vamos pagar 3 milhões de reais, mas no futuro, porque agora nós estamos impossibilitados de contratar. O Cruzeiro falou, eu pago 3 milhões de reais agora. O América falou não ao Cruzeiro. Isso mesmo, a América preferiu vender ele para o Santos, porque o Cruzeiro é um concorrente direto, né, à vaga de subir de divisão no Campeonato Brasileiro Série B. Seguinte, nação celeste, vou contar um aqui pra vocês que vocês não vão acreditar. O Sete Câmara Zero, ou melhor, Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, insinuou que ex-dirigentes do Cruzeiro poderiam ter interferido de alguma forma no resultado das finais de 2018 e 2019 do Campeonato Mineiro. Ele chegou a um ponto de querer culpar, né, a antiga gestão pelo Cruzeiro, até mesmo de ter comprado algum árbitro por aí para prejudicar o Atlético. Segundo a avaliação do mandatário alvinegro, as derrotas para o arquirrival nas decisões foram diretamente influenciadas pela arbitragem. Sete Câmara questiona a não expulsão do lateral direito Edilson em 2018 e a marcação do pênalti que resultou no gol de Fred em 2019. Apesar disso, ele garante que não está colocando em dúvida a arbitragem. Em seguida, o presidente atleticano critica, sem citar nomes, a antiga diretoria do Cruzeiro. Palavras do presidente do Atlético: eu não estou aqui colocando em dúvida a arbitragem, mas se nós formos imaginar que aquelas pessoas que estavam à frente do Cruzeiro e hoje estão sendo acusadas aí de um monte de coisa, de formação de quadrilha e etc, e etc, e etc, que eu não sei isso, aí é só quem dizem, eles estão sendo acusados. Se eles foram capazes de fazer o que fizeram lá no próprio clube, o que essas pessoas não seriam capazes de fazer para poder, às vezes, ganhar um jogo, um campeonato ou coisa parecida, disse Sete Câmara em transmissão ao vivo no perfil do Mineirão no Instagram. Galera, primeiramente, o Sete Câmara é um chorão. Segundo, tem uma parte aí que a gente tem que concordar com ele. Se a ex-direção do Cruzeiro foi capaz de fazer isso com seu próprio clube, imagina o que eles podem fazer fora também, o que eles podem fazer nos bastidores por aí. Isso é verdade. Mas outra, é choramingando mesmo.
pode chorar. O título de 2018 e 2019 ainda está engasgado, né, no pescoço do Sete Câmarazeiro. O Super Esporte também procurou 3 ex-dirigentes do Cruzeiro para comentar a declaração do presidente do Atlético. Por telefone, o Wagner Pires de Sá negou qualquer tipo de interferência nos resultados das finais. Ah, cara, mas o Wagner Pires é um caso complicado. Você vai perguntar tudo o que foi, ele vai negar tudo. Palavras dele. Na minha parte, inclusive, eu sou muito ético, falou o Wagner Pires de Sá, falando que não teve relação. Se eles parecem, eles ganham, não faríamos isso, disse o Wagner Pires de Sá. Já o Sérgio Nonato afirmou que não fazia parte diretamente da administração futebolística e falou com os Super Esportes que eles deviam procurar alguém que ficava lá dentro, tomava conta mesmo do futebol. Já o Itaí não respondeu às mensagens ou ligações do Super Esportes. Isso mesmo, nação. Sete Câmarazeiro chorando até hoje o título de 2019, 2018 também. É o seguinte, nação, o Cruzeiro e o Santos estão muito bem encaminhados para a venda do Renato Kaiser. Isso mesmo, vale lembrar que esse jogador tem 70% de seus direitos econômicos fixados ao Cruzeiro e o seu contrato vai até março de 2021. Ou seja, se o contrato dele vai até março de 2021, a partir de outubro, dia 1º de outubro deste mês que vem, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e sair totalmente de graça. Para isso, até mesmo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, em sua live, falou que está tentando a renovação de contrato do jogador. Os próprios empresários do jogador falaram que estão dispostos a renovar o contrato com o Cruzeiro. Vale lembrar que para quem quiser comprar o jogador, a multa rescisória é de 500 mil euros, cerca de 3,1 milhões de reais na cotação atual. Se o Santos quer o jogador, terá que pagar. Mas aí você fica perguntando, como um jogador que fez 13 partidas, marcou 10 gols e está saindo tão barato assim? É porque o contrato dele está acabando. Se o Cruzeiro tivesse um contrato maior com ele, com certeza, né, o valor de mercado dele também automaticamente seria maior. Palavras do presidente sobre esse caso. A gente sabe que esse ano performou-se bem no Atlético Goianiense, mas tem que ser algo dentro da realidade para fazer dar certo. Se não fizer, a gente vai trabalhar para tentar buscar algum negócio que seja bom para o Cruzeiro e o atleta, explicou o presidente. Nas redes sociais, torcedores se dividem em relação ao seu futuro no clube. Enquanto alguns defendem que o seu retorno seria importante, outros pensam na quantia que pode ser envolvida na negociação. É o seguinte, claro, o Renato Kaiser, pelo futebol que ele está mostrando no momento, acredito sim que ele poderia ser importante para o Cruzeiro. Mas fazer falta é uma palavra muito forte, já que o jogador nunca jogou pelo Cruzeiro, nunca deixou saudades dentro do Cruzeiro porque jogou bem em outros clubes, dentro do Cruzeiro não. E outra, se for um valor bom, se for 3,1 milhões de reais para um jogador de 24 anos que até agora não se firmou no Cruzeiro, eu acho uma boa negociação, acho que pode ajudar bastante o Cruzeiro na temporada. Claro, manter um percentual do jogador também é importante. Na noite dessa quinta-feira, dia 10, o Atlético Goianiense bateu o Vasco por 2-1 em São Januário, com 2 gols do Renato Kaiser. São incríveis 10 gols em 13 jogos no ano. Valorizado, ele chamou a atenção do Santos, que busca também se livrar da pendência na FIFA para oferecer uma proposta ao atleta. É o seguinte, se o Santos não se livrar, ele não contrata o jogador, assim como o Cruzeiro está impedido de realizar transferências, mas a situação do Cruzeiro é muito mais fácil que a do Santos. O Santos tem que pagar uma dívida enorme. O Cruzeiro só precisa explicar, né, o mal resolvido que aconteceu dentro da FIFA. Com isso, Pérez e Cuca pensam em contratar Renato Kaiser como alternativa no mercado. Seu baixo valor contribuiu no interesse do Alvinegro, que também encaminha a contratação do meia Elias, Mateuzinho, outros jogadores que estão travados porque não podem contratar. Realmente, você percebe como o Santos está bastante prejudicado e o Cruzeiro tem que resolver o seu imbróglio com a FIFA o mais rápido possível, porque ficar impedido de contratar jogadores é dificílimo, ainda mais com o atual elenco que o Cruzeiro tem, precisando de jogadores na lateral esquerda, precisando de jogadores armadores. O Cruzeiro precisa, no mais rápido possível, a liberação da FIFA. Seguinte, nação, hoje tem Cruzeiro e Vitória, Vitória e Cruzeiro, dentro de casa no Mineirão, às 9h30. E a possível escalação do Cruzeiro é com Fábio, Kaká e Léo, Matheus Pereira e Raul Cáceres. Na frente começa as mudanças, porque ele vai usar um 4-3-3. Com isso, a novidade é Jean,
Jadson e Maurício. Na ponta esquerda, o Arthur Kaique, na ponta direita, o Ayrton e centralizado mais uma vez o flecheiro azul Marcelo Moreno. A formação é bem parecida do que o Anderson Moreira gosta de utilizar. O Jean, o Jadson, o Maurício, principalmente a novidade vai ser o Jean, que estava bastante tempo parado, mas com isso eu espero que o Ney Franco consiga impor um ritmo de jogo para o Cruzeiro, consiga impor jogadas criativas, finalizações no gol, isso que caiu o Anderson Moreira, a gente não via evolução nisso dentro dele, o Cruzeiro não conseguia chegar na área do time adversário, espero realmente que o Ney Franco consiga mudar isso em pouquíssimo tempo, isso mesmo, vai dar muito tempo no Ney Franco? Não, a gente não tem muito tempo, a gente tem pouco tempo para dar resultado dentro de campo. Boa sorte para o Cruzeiro, boa sorte para o Ney Franco. Vale lembrar, tem jogo do Cruzeiro, terá o nosso palpitão campeão. Se você quer participar, é só comentar aqui nos comentários. Só será válido se receber o coraçãozinho. Não vale editar, não vale postar 1 hora antes, depois do jogo. Tem que ser por agora. Quando começarem 8h30 eu já encerro, não poderá mais fazer o palpitão do nosso cabuloso. Se você participar e até 10 pessoas ganharem, eu falarei o nome das 10 pessoas. Se darem mais de 10 pessoas, eu deixarei para a próxima, né, que não dá para falar o nome de todo mundo por aqui. E aí, você vai ser o nosso mito da rodada? Eu quero saber, hein? Nesta temporada, o Cruzeiro usou muito aquele efeito ioiô nos seus garotos da base. E quem comenta sobre isso é o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Palavras dele. Quando começou o Brasileiro, a CBF falou que quem não tivesse o elenco para jogar, levaria WO. Como o Sub-20 ainda não estava treinando, a gente precisava ter jogadores suficientes no elenco profissional para, caso a gente tivesse muitos jogadores com caso, a gente precisava integrar o elenco com outros. Foi uma medida preventiva. Aí depois, com o cancelamento de partidas, passamos a diminuir isso, explicou o presidente, ou seja, se tantos jogadores subindo para o profissional, foi apenas uma medida preventiva para o Cruzeiro não perder por WO, caso tivesse muitos jogadores infectados. Nesta temporada tivemos, por exemplo, o zagueiro Paulo Eduardo, que foi promovido e foi devolvido depois, mas está no profissional. O Matheus Pereira, lateral esquerdo, foi promovido, devolvido, promovido e está no profissional mais uma vez. O Caio Rosa, esse aí já deve estar bastante, mas bastante chateado mesmo, porque ele já foi promovido no começo do ano, devolvido, depois foi promovido de novo e depois foi devolvido. O último período que ele passou para um profissional foi apenas de 10 dias. Já o Riquelme, o meio atacante, ele foi promovido e já foi devolvido. Ele ficou no profissional por 71 dias. É um jogador que eu gostei muito, né? Ele mostrou ter muita raça. Já o lateral direito, Danilo, isso aí eu não posso falar porque a gente não teve a oportunidade de ver ele jogar. Ele foi promovido e já foi devolvido. O período que ele ficou com o time profissional foi 18 dias. E agora o Alejandro, aquela grande promessa, aquele atacante que é tanto brasileiro quanto mexicano, já tem um interesse de clubes do México. O meio atacante promovido e já foi devolvido, ele passou apenas 31 dias com o elenco profissional do Cruzeiro. O famoso efeito ioiô do Cruzeiro pode acontecer mais ainda. Por exemplo, o zagueiro Arthur foi promovido, mas não deve ficar no elenco do Cruzeiro. Tudo indica que ele não deve ficar, deve ser emprestado ou rescindir contrato com ele. Essas garotadas da base aí tem que ter oportunidade, ter um pessoal que já tem 20, 21 anos, tem que começar a dar rodagem para eles, já que não vai ter oportunidade dentro do elenco do Cruzeiro. Não é porque não tem qualidade para isso, e sim pelos diversos nomes que o Cruzeiro já tem no elenco. Fala, nação celeste, seus bandos de loucos. Desde já eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Gostaria de lembrar, se você ainda não deixou o like, deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Se você ainda não nos segue no nosso Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, você não sabe o que está perdendo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do cabuloso. Não percam, galera. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo, beleza? Fui!